Salve família! Hoje a gente está reunido aqui para falar sobre O Homem do Norte, tá? Que é um dos filmes que eu estava mais ansioso para ver esse ano. Então fui no cinema ver, né, no caso. E eu vou falar um pouquinho para vocês sem spoiler, tá? Porque a história não é muito importante nesse review aqui, nem no próprio filme a história é tão assim relevante. Então eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes da gente ir, deixa o like, se inscreve e o que vocês sabem, né? Vocês já sabem como funciona, tá bom? Então, vambora. Pois bem, antes de eu começar a falar sobre O Homem do Norte, né, no caso, eu tenho que apresentar as credenciais, né? O porquê que eu fiquei hypado para ver esse filme no cinema. E começa pelo diretor, né? O diretor é o Robert Eggers, e ele tá famoso aí por ter feito... É um diretor novato, né? Mas ele tá famoso por ter feito A Bruxa e O Farol, dois filmes aí de suspense barra terror que a crítica amou, eu também gostei bastante. E para esse filme, no caso, ele recebeu 7 vezes aí o que ele costumava receber, 7 vezes o orçamento, né, do último filme que ele trabalhou, perdão. E além disso, ele ganhou um elenco estelar aí, no caso, né. O elenco desse filme conta com a Bjork, né, sim, a cantora Bjork, conta com Willem Dafoe, conta com Nicole Kidman, que dispensa apresentação também, queridinha aí de Hollywood nova, Anya Taylor-Joy. Conta também com o Alexander Skarsgård, fez Tarzan, esse cara aqui, tá, no caso. E então, assim, eu tava muito ansioso pra ver esse filme. Fui no cinema ver o filme. Eu tenho que, assim, dizer que se você viu o trailer desse filme, o trailer vem de um produto totalmente diferente do que é o filme, tá bom? O trailer vem de uma ideia de um filme épico, de uma história de vingança, de uma história de vikings, povo nórdico, de Valhalla, e assim, o filme tem tudo isso no filme, tá? Mas é num ritmo totalmente diferente do trailer, numa pegada de visão, assim, totalmente diferente do que o trailer passa. Então, resumidamente, eu gostei do filme? Mais ou menos, né? Eu fiquei mais decepcionado. Eu acho que eu tava com a expectativa muito alta do que realmente eu deveria estar. Então eu fiquei um pouco decepcionado, tá, com o que eu vi no cinema. Mas não é que o filme seja ruim. Então vamos pro filme de fato, né? Primeira coisa, o enredo. O enredo, como eu falei, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele não é tão interessante pra Tama porque no próprio trailer ele já diz o que acontece, né? É uma clássica história de vingança, de um príncipe que foi destronado por alguém da família, que no caso nesse filme é o tio, e aí ele fica exilado, jura vingança, quer voltar, quer honrar o legado do pai. Basicamente, se você tirar os atores e colocar leões aqui, a gente tá falando de Rei Leão, mas não é. Tem muito mais sangue e espadadas por trás disso. Então, o enredo do trailer já vende o enredo, né? Então você já vai pro cinema sabendo o que você vai assistir. No começo do filme tem também a questão da profecia, o que pra mim, assim, achei bacana a questão da profecia, mas ela é levada muito ao pé da letra nesse filme, então ela te deixa até angustiado em alguns momentos, porque fala de coisas que tem que acontecer e ainda não aconteceram no filme, e você fica perguntando, cara, quando que vai acontecer isso e tudo mais. Enfim, o enredo é ok, nada too much. A virada do final do filme, do enredo, é totalmente previsível. Nos primeiros 5 minutos você já tem uma ideia de que isso em algum momento iria acontecer. Então, tá aí, nada demais, beleza. Você vai pela viagem. E aí, por que eu fiquei animado, né, de ver esse filme? Por conta de toda a sua representação de época, né, no caso. É um filme que fala sobre os povos nórdicos, suas tradições, suas culturas, suas canções e tudo mais, e tudo isso tá no filme de uma forma como poucas vezes você se vê nisso em Hollywood, tá? Muita atenção aos detalhes, atenção até demais em alguns momentos, inclusive. E assim, eu por ter jogado Senua Sacrifice e tá esperando aí o novo God of War, né, no caso, gosto muito dessa temática. Então eu não fiquei desapontado, tá? A paisagem é belíssima, lugares belíssimos, toda a representação de como era difícil viver naquela época, né? Que era uma época muito merda, basicamente.
Então tá tudo ali e entrega de uma forma muito bem feita. Os caras fizeram um trabalho de pesquisa sensacional, tá bom? Então nisso eu fiquei muito tranquilo. Gostei bastante do que eu vi. Muita cena noturna, claro, porque não tem luz elétrica, né? Então muita cena noturna, muita cena com tocha e o filme não deixa a desejar nesses pontos também, porque continua muito belo mesmo à noite, tá bom? É claro que a crítica amou essas questões técnicas. Eu sou povão, eu não conheço muito das questões técnicas, né? Então a crítica fala muito de jogo de câmera, de corte, de close, de iluminação. Eu achei muito bonito, mas eu não sou nenhum técnico pra julgar, né? Eu não sou nenhum formado em cinema pra dizer se tá muito bem feito ou não. Mas eu creio que não tem esse aspecto, não tem como falar mal desse aspecto no filme. Bem, a partir daí, a gente agora pode falar sobre o que rola no filme, né? Vamos lá. Eu já fui pro cinema esperando muito diálogo, claro, tem muito diálogo, inclusive. E a ação, tá? Estamos falando de um filme de Vikings. E a ação, Yuri? Tem porradaria, tem sangue, tem decapitação? Tem. Mas não na frequência e nem numa recompensa que eu acho que foi o que faltou pra mim, pessoalmente, né? Como assim recompensa? Você fica, claro, basicamente aí muito tempo observando a história se desenrolar, observando as construções dos personagens e tudo mais, e quando chega na hora do pau, cara, eu acho que a ação deixou um pouquinho assim a desejar, tá? Por exemplo, numa das primeiras cenas, né, que mostra todo o ritual deles se preparando, deles fazendo orações, ficando berserk, né? Pra você que joga RPG aí, os vikings ficando berserk pra invadir a aldeia, né, no caso. E aí quando rola a invasão da aldeia, basicamente quase toda feita num take só, né? A câmera acompanhando toda a movimentação. Isso é muito bacana, na primeira ação é muito bem feita. E para isso ficar muito bem feita, a ação ficar muito bem feita, você precisa de um trabalho de coreografia e dos figurantes excepcional. Na primeira ação, tranquilo, funciona de boa, beleza. Agora, nas outras ações dos filmes, em que também isso ocorre, eu acho que a coreografia ficou fraca, sabe? Eu acho que não convence, não vende um filme de ação, né? Tá, até que não é o forte do diretor, então eu fiquei meio bolado. Como eu falei, no trailer vende uma ideia totalmente diferente do que acontece no filme. No caso, uma outra parte que me deixou um pouquinho incomodado, né, no filme, não que as atuações sejam ruins, tá? Acho que é de boa as atuações, mas William Dafoe tem 2 minutos de aparição, eu acho, 3 minutos, e em 1 minuto ele tá morto. Então, eu fiquei meio bolado. A Bjork aparece 40 segundos. E aí, como eu falei, né? Eu tava esperando uma coisa e fui no cinema e encontrei outra totalmente diferente. Nicole Kidman, beleza, passa a atuação dela. O principal também é muito boa, o vilão lá também é ok. Agora, a Anya Taylor-Joy, né, no caso. Não que a atuação dela tenha sido ruim, não é isso. Mas se você viu A Bruxa, basicamente nesse filme é como se você estivesse vendo ela fazer o mesmo papel. E isso me incomodou de alguma forma, né? Por muitas cenas escuras, muitas cenas de close, de rosto e tudo mais, parecia que eu tava vendo a mesma personagem. Assim, eu não sei se foi eu achei pelo menos uma infelicidade ela ter sido escalada pra fazer um papel muito similar ao que acontece, né? No filme da Bruxa. Mas eu fiquei um pouco decepcionado, né, nessa parte. Talvez tenha sido só eu, né, no caso. Quem não viu A Bruxa não vai nem entender do que eu tô falando. E aí um terceiro ponto, assim, que eu achei meio fraco foi... Eu já falei do enredo pra vocês, né? Mas no final da trama, quando a trama tá se desenrolando e estão acontecendo as coisas, conforme a profecia, bababá, quando chega no final da trama, meio que o protagonista deixa de lado o destino dele, né? E aí você fica, caraca, como assim, cara? Como assim? Eu tô aqui há 2 horas sentado e o cara vai desistir do destino dele? E aí ele volta pro destino dele e aí você pensa, pô, meu irmão, agora vai ter que ter mais 1 hora de filme, pelo menos, né? Porque ele tá longe pra caramba, babá. Tá na batalha final e é isso, e acaba o filme e aí você fica... eu acho que deram uma corrida aqui no final, né? Eu acho que todo o slow pace, né? Toda a construção e tudo mais do filme que foi rolando desde o comecinho, eles não se apressaram em momento nenhum, nem nas danças,
nem nos rituais, eles mostraram tudo o que acontecia, chega no final, caraca, tem que terminar o filme, cara. Então, assim, vamos dar uma aceleradinha aí na profecia, né? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro e pronto, acabou. Isso me deixou também incomodado, tá? Não sei se mais alguém achou o ritmo muito rápido. Pro filme que era muito lento, ficou muito rápido do nada, né? Pra acabar, né? E aí ele acaba e é isso. Aí você fica, cara, e acabou? Beleza, então tá, beleza. Aí levantei e fui embora. Então, por conta dessa demora que ele leva o filme todo, você acaba ficando muitas vezes impaciente, muitas vezes você acha que tá sendo enrolado ali, né, no decorrer da história. Eu tava esperando uma coisa, eu acho que muito da minha decepção com o filme é com a questão do trailer, né? Me vendeu uma história totalmente diferente, uma visão totalmente diferente do que aconteceria. Por conta da ação, que não tem muita e é fraca, por conta do roteiro, que também não achei nada too much, assim. Infelizmente, eu não curti muito a experiência desse filme. Pode ser, eu acho que é um daqueles filmes que ou você vai gostar muito, ou você não vai achar tão, assim, impactante, né? Como eu falei, a crítica gostou muito dos termos técnicos desse filme. Eu vou deixar aqui também a nota que os críticos estão dando. Mas o povão em si, eu acho que, como eu, né, no caso, eu acho que vai sair um pouquinho decepcionado, eu creio, né, com o filme. Enfim, por conta disso tudo, a minha nota, infelizmente, eu vou ter que dar uma nota 2 para esse filme. Eu tava muito esperançoso que seria o melhor filme que eu veria no ano. E caraca, e quando eu saí do cinema eu fiquei, cara, eu não acredito que eu não gostei tanto do filme. Eu queria muito ter gostado, mas infelizmente eu não gostei. Eu espero que agora a série do Senhor dos Anéis e o filme lá do Homem-Aranha no Aranha-Verso lá não me decepcionem, porque é o que eu tô esperando ainda pra esse ano, né, de 2022. É isso, rapaziada. Essa aqui é não uma crítica, né, mas eu queria conversar rapidinho com vocês sobre Homem do Norte, né. Não é um filme que a Amanda curta muito, então por isso que cá estou eu pra falar com vocês sobre ele. Mas me digam aí o que vocês acharam, comentem aí se eu tô viajando, se é uma obra do cinema e eu não sei enxergar. Me desculpa, mas eu não devo saber mesmo. Passe aí quem você acha que já... Quem já assistiu o filme, né? Se quiser passar aí pra saber se compartilha das mesmas opiniões que eu, né? No caso. E é isso, rapaziada. Se cuidem, bebam água, não se esqueçam, tá bom? E a gente se vê na próxima. Tchau!